SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem a Jesus. Amados, em toda a trajetória da palavra de Deus, nós vemos o sobrenatural dele acontecendo no Antigo, no Novo Testamento, através de Jesus, mas em toda a trajetória, em todo o discorrer da Bíblia Sagrada, dos seus conceitos e preceitos, das Escrituras Sagradas, existem a manifestação poderosa do Senhor acontecendo. Sejam coisas boas e agradáveis aos nossos olhos, sejam coisas ruins. Existe uma passagem em Gênesis, no livro de Gênesis, no início da Bíblia, que fala sobre a vida de Ló e de Abrão, o seu tio, quando ainda tinha o nome por Abrão, não Abraão. Abrão era um homem de muitas posses e Ló também. A palavra de Deus nos revela no capítulo 13 que eles tinham muitas posses, ou seja, naquela época quem era bem-sucedido ou grande em finanças eram homens que tinham muitas posses de gado, de terras e até mesmo uns dotes de ouro ou de prata, mas se exerciam porque tinham muitos animais, né? de muito gado, né? E muitas coisas deles. Então Abraão e Ló, no capítulo 13 de Gênesis, fala que eles se separam pela abundância de coisas que tinham, pela demasiada situação que tinham, o terreno, a terra que eles estavam não suportava alimentar todos os animais de Abrão e de Ló. Então eles decidem se separar. Aí Abraão fala a Ló, ao seu sobrinho, algo precioso. Olha, a opção de escolha eu vou dar a você, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. A opção de escolha é sua. E Ló imediatamente olhou para as colinas, para os vales verdejantes, para as águas e viu que aquele lugar era melhor. No capítulo 13 nos diz isso. Capítulo 13, o versículo 11 diz assim: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Aqui ele diz que ele escolheu a campina do Jordão, o melhor lugar. A princípio, aos olhos humanos, às vezes nós escolhemos um lugar ou alguma coisa que os nossos olhos se agradam, mas talvez por detrás daquilo não apareça o que você realmente deveria ver e entender. Então esses lugares a qual ele escolheu tinham uma dimensão maior, tinha uma dimensão verde, existia muito alimento para o gado, existia água, mas esse prolongamento dessa extensão dessas terras iam até Sodoma e Gomorra. E talvez você lembre de Sodoma e Gomorra, que é tanto falado, uma cidade perversa, iníqua e que vivia no pecado, na transgressão, adúltera, criminosa, pecaminosa, vivia na iniquidade. E aqui, é através dessa escolha, no capítulo 13, 14 e 17, Abrão entrega a sua vida a Deus e foi abençoado. Ou seja, há uma conversa entre Deus e Abrão, e Abrão entrega a sua vida, se rende ao Senhor, diferentemente de Jó. Jó não está nesta parte. Agora Abrão entrega a sua vida. Passando um pouco, no capítulo 14, versículo 12, há uma guerra de reis, de domínio sobre terras, sobre reinados, em que reis usurpam aquelas terras, prendem Ló e dominam todos os gados, todos os animais, tudo é levado de Ló. Então, nesse determinado momento agora, as terras de Ló são invadidas, os animais de Ló são retidos e ele é preso, cativo. Ao ponto de um que fugiu vai até Abrão, olha, o seu sobrinho foi preso e tudo dele foi tirado. Talvez o patrimônio, a integridade, os valores, naquele momento acabou para Ló. Mas o seu tio, Abrão,
decidiu convocar homens valentes e ir até este lugar, remover, retirar, né? Buscar o seu sobrinho, porque ele amava Ló. Tirou o seu sobrinho e reteve todos os seus bens novamente. O seu tio foi ajudá-lo, foi em seu favor. E de repente Ló, mais uma vez, foi escolhido, foi separado, teve a liberdade de ser salvo, como nós. Nós ouvimos muitas vezes falar de Deus, nós ouvimos muitas coisas, muitas vezes o mover de Deus, mas nós não queremos estar na presença dele, nós queremos estar afastados. Ló escolheu a melhor terra, mas não viu o que estava à frente daquela melhor terra. Estava Sodoma, onde viviam em pecado, onde viviam na iniquidade. Mas decidiu por aquelas terras, tinha um prazer naquelas terras. No capítulo 18, Deus e seus anjos aparecem a Abraão e revelam o filho da promessa. No capítulo 18 agora, para-se falando de Abraão e de Ló e passa do capítulo 14 e vai para o 18, falando agora que Deus e os anjos entram naquele lugar, estão diante de Abraão e revelam o filho o seu primogênito, ou seja, o filho da promessa nasceria. E Abraão, já em idade avançada, e Sara, sua mulher, também em idade avançada, está ao lado. Esses homens começam a falar: onde está a sua mulher? Está ali, estava escondida. E quando eles falam que Abraão teria um filho, daqui a 1 ano voltaria e Abraão teria um filho com Sara, com a sua esposa, Sara ri. Sara não acredita que aquilo ia acontecer. E o Senhor fala: por que riste, mulher? Não, não é assim, meu Senhor, eu não ri. Ele falou: é sim, você riu, mas acontecerá, daqui a 1 ano você terá um filho. Deus estabelece coisas que às vezes nós temos medo ou não acreditamos, mas pela fé eu sou levado a uma dimensão maior e melhor e posso entender o que está acontecendo. Aqui nós estamos vendo a direção de um homem fiel e temente a Deus, onde havia uma aliança, havia um compromisso, Abraão, um compromisso com Deus de fidelidade, de esperança, de amor, um princípio de honra ao Senhor. Até o momento não fala em nenhuma coisa que Ló fez ou alguma intenção que Ló teve para com Deus, somente Abraão, o seu tio. Ele também no capítulo 18 ele fala sobre o anúncio da destruição de Sodoma e Gomorra. E ali Deus estabelece: eis que chegou até mim o clamor por aqueles homens, por que está acontecendo, a iniquidade daquele lugar. E Deus estabelece que iria destruir Sodoma e Gomorra, porque o cheiro da podridão chegou às narinas de Deus do que havia naquela cidade. Amados, homens perversos, homens que eram atraídos por homens, uma iniquidade, um pecado absoluto naquele lugar, ao ponto de Deus ter que se mover. E Abraão agora faz uma súplica a Deus e fala: Deus, se houver 50 justos naquele lugar, tu irás destruir os justos com injustos? E Deus fala: não. Se houver 40, e daí que ele começa a fazer um clamor no capítulo 18, e se houver 40, não farei por causa dos 40, se houver 30, não farei, se houver 20, não farei. E aí ele fala: Senhor, permita que eu fale mais uma vez, só mais uma vez. Eu não quero incomodá-lo, mas se houver 10, tu vai derramar a sua ira sobre aquele lugar, vai consumir aquele lugar se houver 10 justos. E Deus falou: não farei se houver 10 justos naquele lugar. Mas o detalhe é, amados, talvez não houvessem nem 10 justos naquele lugar. E a palavra de Deus diz no capítulo 19 que ao entrar na cidade de Sodoma, ali estava Ló, como se fosse um guardião da cidade, como se exercesse um cargo de guardião daquele lugar. Ele recebe estes homens e pede que eles vão até sua casa. E de repente os homens da cidade da perversão de Sodoma vêm até a casa de Ló. Ei, Ló, manda para fora aqueles que entraram à noitinha na sua casa, nós vimos eles e nós queremos abusar deles. E nós queremos ter relações com eles. Olha o que a perversão de um homem, de uma cidade faz. E sabe o que Ló faz, amados? Ló infelizmente fala: não, eu tenho 2 filhas virgens.
2 filhas que eu posso dar a vocês e vocês façam o que bem entender, mas não toquem nesses homens que estão sobre a guarda do meu teto, sobre a guarda da minha casa. Ló, no íntimo, no seu interior, talvez não soubesse a plenitude de quem eles eram, mas sabia que era algo tremendo e algo de Deus na vida deles, e mais uma oportunidade Ló tinha de exercer a confiança em Deus, mas não confiou. Ele optou por si próprio, pela sua própria vontade, e achou pelo caminho mais fácil. Vou dar as minhas 2 filhas e vou trocar por barganha. Troco elas pela vida deles. E eles falaram, sai da nossa frente, porque o que faremos com você vai ser pior do que faremos com ele. Ao ponto deles pegarem pegarem Ló, amados. E de repente os anjos conseguem retirar Ló das mãos deles, fecham a porta e fazem com que todos eles fiquem cegos, do menor ao maior. Ali, Ló vê mais uma vez o poder sobrenatural de Deus e vê mais uma vez a salvação de Deus e a não permissão que ele morresse naquele momento e as suas filhas também não padecessem. E eles permanecem naquele lugar e falam a ele e sua esposa, olha, tem mais da sua família, tem mais da tua parentela, chame todos eles e saiam, fujam, porque enquanto não saírem, nós vamos esperar, nós não podemos fazer nada, mas saiam. E sabe o que Ló responde, amados? Não é assim, meu Senhor, não faça dessa forma. E sabe o que alguns de nós dizem quando estamos ainda enraigados na velha criatura, no velho homem, ou ainda temos prazer em estar no pecado, no lugar que jaz o pecado, no lugar que está a permissão do pecado? Não é assim, Senhor, deixa eu ficar aqui mais um pouco. A palavra foi de direção, sai agora, Ló. Você, a sua esposa, as suas filhas e os demais da sua família. Os sogros ou aqueles que estavam namorando, ou estavam prestes a casar com as filhas de Ló, decidiram não ir. Deram risada da situação. E a palavra de Deus diz que o anjo de Deus apressa Ló, rápido, levanta, sai da cidade, porque iremos destruí-la. E aí Ló se levanta, ele, sua mulher e suas filhas. Somente 4 pessoas saem. E começam a andar e de repente a palavra de Deus fala, saiam e não olhem para trás. E a mulher de Ló vira, olha para Sodoma que está sendo consumida e é transformada numa estátua de sal. A palavra de Deus diz para mim e para você às vezes, olha, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, como ela fez a Abraão. Sai do teu pecado, porque eu te libertei, não volte mais e não olhe para trás. Algumas pessoas entre nós ficam olhando para o passado e achando, quando eu fazia, onde eu estava era melhor, aquilo que eu estava fazendo há 5 anos atrás, aquela família qual eu estava junto era melhor e melhor. Amados, quem vive do passado não pode viver o presente. Vivem de coisas que já passaram, já passaram para a sua trajetória. Você pode ter lembranças vagas daquilo, mas não para que sejam lembranças enraigadas, que ainda façam parte da tua vida. Algumas pessoas estão vivendo ainda em Sodoma. Algumas pessoas ainda estão deixando que Sodoma prevaleça na vida deles. Aqui, tanto Ló como sua esposa e suas filhas, amados, estavam pensando, estavam querendo voltar para a terra da perdição, para a terra que era de iniquidade, de pecado. Alguns homens e mulheres ainda querem voltar ao pecado, amados. E a palavra de Deus está impulsionando a nós, saiam, vão, continuem perseverando em Cristo, saiam deste lugar, saiam daquilo que está te levando ao pecado, à iniquidade e pode te levar à morte. Ali acabou a história da mulher de Ló. E Ló e suas filhas saem. E chegando o próximo, antes disso acontecer, eles pedem que vão para uma cidade próxima, porque assim mesmo queriam sentir o gostinho, não quero me apartar muito daqui, eu quero ficar bem próximo daqui do que eu vivia, das minhas terras, não querendo se apartar daquilo que Deus fez, amados, daquilo que Deus pode fazer, não queria se apartar das coisas que ele vivia no pecado, mas agora das coisas novas do reino de Deus que podem ser estabelecidas na vida dele. E sabe o que a palavra de Deus diz? Eles vão e se colocam numa caverna, vão para uma caverna se esconder, Ló e suas 2 filhas. E a mais velha vem conversar com a mais nova e fala, minha irmã, o nosso pai já é velho,
nós não temos homens aqui que possam continuar a descendência. Como podemos crescer a nossa família? Continuará a geração se não temos homens para casarmos e termos filhos. E induz ao seu pai beber vinho, e Ló bebe vinho em um determinado tempo e fica embriagado, e a sua filha deita com ele, coabita com ele. E depois, no dia seguinte, a palavra de Deus fala que dão vinho a Ló novamente, e agora a filha mais nova deita com Ló. A perdição veio porque as filhas de Ló, amados, ainda tinham a mentalidade sodomita, de Sodoma. Ainda estavam enraigadas nos costumes que elas viram em Sodoma. E o seu pai sabia disso, sabia que essas coisas poderiam acontecer. Elas eram virgens, amados. E agora, como podem se entregar ao próprio pai? Porque os costumes daquela cidade eram pervertidos. Os costumes que alguns de nós vivemos são pervertidos. E nós precisamos nos libertar dessa perversão. E aí, amados, acontece que para a derrota de Ló, para a consumação de todo esse apartar-se de Deus, faz com que agora ele se deite com as próprias filhas. E agora comece uma geração que vem após Ló, que são filhos dele com as suas próprias filhas. Eu e você precisamos entender que quando nós estamos vivendo no pecado ou na iniquidade e nos apartamos, Deus nos liberta de tudo isso e nos faz nova criatura. Mas às vezes nós preferimos lembrar das alianças do passado e do pecado, das coisas que fazíamos, que pareciam ser boas e agradáveis, e ficamos presos a esse passado, como Ló e suas filhas ficaram a Sodoma. Prazeres de Sodoma ainda estavam enraigados na vida dele. Talvez prazeres de Sodoma ainda estejam enraigados na minha e na tua vida, mas você precisa ser liberto e decidir agora. Eu decido querer mais de Deus. Eu decido por ser melhor na presença de Deus. Eu decido largar o meu pecado e a minha iniquidade, afastar-se de Sodoma e estar na presença de Deus. É isso que Deus quer de nós, amados. A passagem da vida de Abraão, seu tio, e Ló, nesta passagem mostra claramente a decadência de um homem quando não deseja estar na presença de Deus. Quando deseja ainda estar com lembranças e desejos na velha Sodoma, no velho homem, na velha criatura, do que ele era no passado, do que ele era com a sua vida pecaminosa. Portanto, amados, que isso seja exemplo para que nós possamos caminhar e daquilo que nós éramos ou fazíamos ou éramos no passado, já não mais faz parte da nossa vida. Agora é uma nova trajetória, uma vida de luz e de esperança em Jesus Cristo. E agora eu e você somos nova criatura nele. E por ele somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que essa palavra sirva de aliança e de pacto. A palavra de Deus diz que Abraão fez um pacto e uma aliança inabalável com o Senhor. Ló teve esta oportunidade também. Ló poderia ter feito essa aliança, mas não o fez. Então eu e você temos a oportunidade de fazer esta aliança com Deus, este pacto, ainda neste dia. Faça você, amados, essa aliança com Deus e viva o melhor do reino de Deus na tua vida, na tua trajetória de vida, em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.